Olá, mais uma vez aqui no nosso curso Laplace, dando continuidade à nossa conversa sobre o capitalismo, a estrutura de funcionamento desse modo de produção que caracteriza o nosso tempo, né, do século XVI e caminhando em diferentes momentos, em diferentes ritmos de mudanças, né, de intensidade, de transformações que são econômicas, transformações econômicas que afetam a sociedade e transformações econômicas e sociais que nesse decorrer acabam modificando as formas de uso dos espaços, de controle dos territórios. Nós, na primeira parte desta aula, a gente ressaltou a formação do chamado capitalismo financeiro, né? Quando nós percebemos aí a evolução da indústria, né? A indústria que passa a usar eletricidade, a indústria que também usa derivados de petróleo, a formação de grandes grupos econômicos, né, os chamados bancos e outros instrumentos de intermediação financeira, como as bolsas de valores, né, os grandes atores financeiros que passam a ter condições aí de atuar na economia, intensificando o processo industrial e intensificando as relações capitalistas. É interessante lembrarmos que o capitalismo industrial, financeiro, ele se valia aí de princípios do chamado liberalismo econômico, que pregava ampla liberdade para as empresas como uma forma aí adequada, ou melhor, para alguns, correta, mas o único caminho verdadeiro para as relações econômicas que permitiriam o desenvolvimento não só da indústria, mas do comércio, enfim, de tudo aquilo que caracteriza o que chamamos de capitalismo. Entretanto, o liberalismo econômico, ao não se preocupar muito ou defender a ampla liberdade das empresas, acabou permitindo algumas distorções. Percebemos nos Estados Unidos o desenvolvimento de algumas práticas não concorrenciais ou práticas econômicas que acabaram por afetar o próprio desempenho, né, do capitalismo e gerar distorções aí que o capitalismo ou que os países mais avançados tiveram que lidar mais tarde. Entre essas práticas não concorrenciais ou chamadas práticas ilegais, temos a formação dos trusts, né? Que são aquelas empresas que passaram a controlar o mercado e manipular a produção em benefício de seus interesses exclusivamente, com prejuízos a consumidores e com prejuízos aos próprios países. O caso mais emblemático dos chamados trusts foi o do petróleo nos Estados Unidos, quando o grupo Rockefeller praticamente detinha aí mais de 80% do comércio de petróleo, desde a produção até o refino e a distribuição. O grupo Rockefeller, que na ausência de concorrentes à altura, passou a ter condições de impor os seus preços, né, comprometendo aí o acesso de consumidores e também adquirindo um peso econômico que se traduziu também em peso político bastante significativo, a ponto de começar a ter uma distorção muito grande entre os interesses desse trust, né, do petróleo, do Rockefeller em especial, com os interesses do próprio povo americano. Então o capitalismo ele tem o trust, tem a formação de cartéis. Também nos Estados Unidos o mais famoso aí e repetido é o cartel das empresas de lâmpadas elétricas, né? As empresas percebem que a livre concorrência ela sim permite a evolução dos produtos, melhorias dos produtos, a competição acaba exigindo uma certa reorganização dos preços com benefícios aos consumidores que, livres para escolher entre empresas diferentes, acabariam estimulando aquelas empresas que venderiam seus preços, venderiam suas mercadorias com preços mais baixos e qualidade superior.
Entretanto, o que a gente percebe é a formação de certos acordos entre as empresas que acabam fatiando o mercado entre si. Então fica estabelecido que aquela empresa que tem 30% do mercado, ela continua com os 30% dela, a outra com os 25%, e essas empresas, embora concorrentes entre si, elas fazem pactos ou acordos não escritos, né? É algo de certo modo informal, mas que é respeitado, acordos nos quais elas passam a determinar a quantidade do que vai ser produzido e a quantidade e os mercados em que cada empresa vai atuar, de modo que os preços acabam ficando artificialmente mais altos em benefício dessas empresas e em prejuízo dos consumidores, que perdem aí o seu poder de influência no processo à medida que não conseguem mais, na condição de consumidores, fazer com que as empresas reduzam seus preços e melhorem seus produtos. A questão das lâmpadas, ela é clássica porque as empresas no começo do século XX perceberam que as pessoas compravam lâmpadas e as lâmpadas tinham uma duração muito maior. Então, é famosa a reunião das empresas fabricantes de lâmpadas que decidem diminuir gradativamente a vida útil das lâmpadas, de modo que, se todas as empresas vendessem lâmpadas com durabilidade menor, teria um mercado cativo, porque os consumidores aí seriam obrigados a comprar lâmpadas num número maior de vezes ou numa frequência maior, em função da durabilidade menor dos produtos. Então, são exemplos aí, né? O truste, o cartel, o dumping. Dumping é aquela prática na qual um grupo empresarial maior, mais forte, mais robusto, consegue vender o seu produto abaixo do preço de custo para prejudicar um concorrente mais fraco. Então, você imagine aí um determinado produto, enfim, pode ser até uma lâmpada elétrica, no qual um novo concorrente menor ele começa a se destacar pela qualidade do seu produto, pela eficiência das suas vendas, da sua propaganda, e começa a incomodar o grande produtor de lâmpada. O que o grande produtor de lâmpada faz? Ele artificialmente começa a vender a lâmpada que, por exemplo, lhe custaria $5, passa a vender a $3 com prejuízo, um prejuízo programado, um prejuízo que uma grande empresa relacionada a um grande grupo financeiro consegue suportar, e algo que uma empresa concorrente de menor porte não consegue. Então a gente vê gradativamente a prática do dumping, ela acaba eliminando pequenos e médios concorrentes, fortalece o trust, né, ou o trust, de modo que essas distorções elas vão descaracterizando o funcionamento prático do capitalismo, em oposição à crença liberal que defendia que quanto maior liberdade as empresas tivessem, melhor seria para todo o sistema. A partir da década de 20, o capitalismo ele passa a ter um crescimento bastante expressivo, mas também começa a apresentar sinais, né, de que algo estava errado, né? Por volta dos anos 20, a produção capitalista estava a todo vapor, as pessoas comprando muito, principalmente nos Estados Unidos, que foram o grande motor da economia mundial, né? Passaram a ser o grande motor da economia mundial depois da Primeira Guerra Mundial. Então as empresas americanas, o povo americano comprando, as empresas produzindo, os Estados Unidos fazendo negócio com a Europa, com o resto do mundo, parecia que estava tudo bem. Porém, em 1929 estourou a chamada crise da Bolsa de Nova York, né? O crack da Bolsa de 29, quando se percebeu que o sistema financeiro desregulamentado, um sistema financeiro sem muita fiscalização, com ampla liberdade para as empresas, permitiu a formação de grupos que atuavam de maneira desonesta, de maneira fraudulenta, e o que se viu por volta de 1929 é que o capitalismo ele estava funcionando, né, uma parte dele em condições de fraude e com estruturas de grupos econômicos não confiáveis ou não sustentáveis, vamos dizer assim.
Basicamente o que ocorreu na crise de 29 foi um excesso de euforia, né, combinado aí a também distorções e desonestidade de alguns investidores, que acabaram propiciando o que chamamos de crise de superprodução, ou seja, as empresas elas investiram e se endividaram numa proporção muito maior do que o número de consumidores disponíveis. Né? Houve uma quebradeira geral nos Estados Unidos, algumas grandes empresas quebraram, outras não quebraram, mas reduziram muito as suas atividades, e o que se viu foi uma crise mundial que foi deflagrada a partir de Nova York, mas que se alastrou pela Europa e se espalhou pelo mundo todo, inclusive afetando o Brasil. O Brasil, que nos anos 20 tinha princípios liberais de sua economia, era um grande importador, era um grande exportador de café, à medida em que a crise se instala nos Estados Unidos e se alastra pela Europa, o Brasil tem uma perda significativa com a queda dos preços do café, produto que até então era a nossa principal fonte de recursos aí para o mercado externo. Nos Estados Unidos, em meio à crise de 29, né, os liberais eles relutaram muito em adotar medidas contrárias aos seus princípios. Então, em 1929, a crise vai se agravando, em 1930, 31, quando o governo americano passa a entender que deixar o capitalismo por si não era lá uma boa opção, em razão do agravamento dos produtos, do agravamento dos problemas que só faziam crescer. A partir da década de 30, né, início da década de 30, e sobretudo com a eleição de um novo presidente nos Estados Unidos, o senhor Franklin Delano Roosevelt, que haverá a adoção de uma série de medidas econômicas, né, de políticas econômicas, que chamamos aí de keynesianismo, ou seja, tem esse nome em referência ao economista inglês John Maynard Keynes, né, o Keynes era inglês, e ele entendia que o capitalismo ele era um sistema interessante, mas que, se deixado por si, ele provocaria distorções aí que poderia culminar na crise. É interessante lembrar que numa época em que o pensamento liberal era predominante, o pensamento do Keynes ele destoava, inclusive, de certo modo, aí, prevendo o que acabou acontecendo em 1929. O governo Roosevelt nos Estados Unidos passa a adotar medidas chamadas keynesianas, que basicamente estão apoiadas no princípio do Estado como um regulador, ou seja, as empresas privadas elas passam a ter que obedecer regras mais rigorosas, regras para os bancos, regras para as indústrias, ou seja, regras, leis restritivas à ampla liberdade para que se evitasse o agravamento da crise ou para que se evitasse uma nova crise como a de 29. Lembrando que um dos fatores da crise de 29 foi justamente a desregulamentação econômica. Agora, no keynesianismo, né, adotado pelos princípios keynesianos adotados pelo governo Roosevelt, né, que nos Estados Unidos acabou tendo o nome de New Deal, nós temos outras funções. O Estado ele não é apenas um regulador, ele também é um interventor, ou seja, o Estado passa a agir como um ator econômico. Nos Estados Unidos, percebem que as empresas privadas naquele cenário de crise pós-29 relutavam em investir, né? Os grandes grupos econômicos tinham seu dinheiro acumulado, mas no cenário de crise temiam fazer maus negócios ou repetir problemas herdados de 29. É aí que, principalmente no governo Roosevelt, o Estado entra como um grande investidor de grandes obras, principalmente de infraestrutura, como a expansão de ferrovias, a construção de hidrelétricas, construção de portos, aeroportos, escolas, hospitais, ou seja, medidas tomadas pelo Estado americano
para promover a reativação da economia, entendendo aí que um grande número de obras de infraestrutura, como hidrelétricas e ferrovias, demandam a produção de cimento, demandam a produção de aço, enfim, indústrias que passam a vender para o Estado ou para os grandes projetos de construção do Estado e que precisam contratar trabalhadores que receberão seus salários e movimentarão a economia por meio do seu consumo. Então, o keynesianismo, né, ele tem esse princípio do Estado não apenas ficar olhando o capitalismo, deixando as empresas tomarem suas decisões por si, mas um Estado que passa a agir como um ator econômico de peso, visando aí a normalização das atividades econômicas e o bem-estar da população por meio da redução do desemprego. É importante notar que dificilmente teríamos o sucesso, né, ou a popularidade do keynesianismo num cenário de normalidade. É importante lembrar que o cenário econômico, social e político dos Estados Unidos na década de 1930 era desolador, né? Muito desemprego, insatisfações sociais. Então é nesse contexto que o keynesianismo se instala. Além do Estado interventor, ele é um Estado distribuidor, né? No keynesianismo, entende-se que, por mais eficiente que seja o sistema capitalista, uma parcela da sociedade acaba sendo excluída desse processo. Então é importante contar com políticas sociais de combate ao desemprego ou de seguro-desemprego, distribuição de alimentos para os mais pobres, enfim, políticas sociais que, de certo modo, corrijam as distorções típicas de qualquer país capitalista. Entretanto, seja no caso dos programas sociais de amparo aos mais pobres, como no caso da iniciativa do Estado como investidor, o que se vê é a necessidade de grandes volumes de capitais. E o Estado keynesiano, ele se apoia basicamente em duas grandes formas de obter esses capitais para os seus interesses econômicos e sociais. Uma é a elevação dos impostos, né? A elevação progressiva dos impostos, um sistema no qual os mais pobres pagam uma certa quantidade de impostos, a classe média um pouco mais e os mais ricos proporcionalmente muito mais, e também o endividamento do próprio Estado, que se endivida em função dos seus interesses aí de ator econômico e de distribuidor social. É a partir da década de 30 que as novas tecnologias, né, já tínhamos o telégrafo, mas com o rádio, o telefone, né, e os navios movidos a diesel, que começaremos aí a ter uma sofisticação dos meios de trocas, né? O Estado keynesiano, né, iniciado nos Estados Unidos, né, com maior vigor, ele é de certo modo copiado pela Alemanha nazista, né, tirando aí o aspecto político, geopolítico e racista da Alemanha nazista. Economicamente, a gente pode dizer que ela adotou medidas keynesianas com forte atuação do Estado como regulador, interventor e também distribuidor, e o próprio Brasil, que a partir do governo Vargas, né, passa a adotar uma política protecionista e iniciativas em benefício da industrialização, em que pese não ser o governo que tenha se caracterizado com tantos avanços sociais como vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A economia keynesiana, né, ou o capitalismo de características keynesianas, ele avança pela década de 30 com certas dificuldades, algumas experiências como nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, mas em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial, que é um episódio importante da história da humanidade, mas que praticamente se arrasta por quase 6 anos. Então, de 1939 a 45, a lógica econômica ela é organizada em função dos esforços de guerra entre as maiores potências. Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial acabar, em 1944, é realizada nos Estados Unidos
uma reunião que acabou dando origem ao chamado Acordo de Bretton Woods, no qual os Estados Unidos e países capitalistas traçam a lógica do que seria o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, praticamente, é uma reunião entre os Estados Unidos e seus aliados que, depois da guerra, contam com a participação de ex-inimigos como a Itália, o Japão e a própria Alemanha, um sistema internacional construído depois da Segunda Guerra Mundial que tinha como base o estímulo ao desenvolvimento econômico de bases capitalistas e um cuidado, uma preocupação muito grande em evitar crises como a de 29, que acabou, entre outros fatores, sendo um importante componente para a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Então é a partir de Bretton Woods que temos algumas novidades, como por exemplo a adoção do dólar como a moeda de trocas internacionais, né? Os sistemas financeiros com regras muito bem definidas, né? Os bancos centrais, os bancos de todos os países passam a adotar medidas de regulação, de regras mais harmonizadas, né? Visando aí evitar novas crises como a de 1929. E também a própria responsabilidade ou compromisso dos Estados Unidos em, tendo a moeda de trocas internacionais, o dólar, que lhe daria grande vantagem aí econômica, a responsabilidade de atrelar o dólar ao ouro, ou seja, os Estados Unidos eles teriam o benefício de emitir a moeda de trocas internacionais, porém com o compromisso, a responsabilidade de não fazer isso de modo desequilibrado ou de modo arriscado. Então o dólar estava atrelado ao padrão ouro, né, como a gente chama. A gente vê uma construção muito complexa de relações que permitiram certa estabilidade do capitalismo pós Segunda Guerra Mundial. Acrescente-se a isso a criação de instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional, criado para emprestar dinheiro aos países em momentos de necessidade econômica financeira, necessidade em que para situações as quais os bancos deixam de emprestar dinheiro para os países, o FMI funcionaria como uma espécie de pronto-socorro, né, para os países em crise, a fim de que se evitasse crises sistêmicas também como a de 29. E o Banco Mundial, um banco também internacional, mas criado com a intenção de financiar projetos de desenvolvimento, né, de construção principalmente de infraestrutura, saneamento em países que precisavam aí ou se recuperar da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo países como o Brasil, de base rural, precisavam aí desenvolver a sua infraestrutura, enfim, as condições para que sua economia desenvolvesse. A gente não pode ter ilusão de acreditar que o Banco Mundial, o FMI, seriam instituições aí puras e livres de interesses. Na verdade, foram instituições criadas pelos países mais ricos do mundo, em que permitiriam condições aí favoráveis à expansão de suas economias e à atuação de suas empresas pelo mundo. É a partir da Segunda Guerra Mundial ou do fim dela que assistiremos também um novo fenômeno do capitalismo mundial, que é a expansão das empresas transnacionais. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial já tínhamos empresas notadamente americanas que atuavam em diferentes países, mas é depois da Segunda Guerra Mundial que essas empresas transnacionais vão expandir os seus negócios, abrindo fábricas em outros países e vamos modificando gradativamente a divisão internacional do trabalho. Se antes tínhamos um país industrializado, que vendia seus produtos manufaturados para países não industrializados, passamos a ter, a partir dos anos 40 e 50, a figura dos novos países industrializados,
Destacamos aqui na América Latina, o México, o Brasil e a Argentina, no continente africano, a África do Sul, e no continente asiático, a Índia. Qual é a novidade entre esses países? São países que deixam de ter estruturas agroexportadoras, são países que recebem investimentos, por exemplo, do Banco Mundial e de bancos privados para modernização de infraestrutura. Então o Brasil é um caso notório, tivemos a expansão de rodovias, a expansão da geração de energia hidrelétrica, no nosso caso, a implantação de um sistema nacional de telefone, tudo conduzido pelo Estado, mas muitas vezes obtido com recursos externos, ou seja, o Brasil e outros países passa a ter o seu território preparado ou adaptado para a entrada de grandes grupos transnacionais. Então, nós temos aí uma nova divisão internacional do trabalho, onde temos ainda os países industrializados e mais ricos, com suas corporações industriais e financeiras, os países não industrializados, países de base rural, aqui, por exemplo, na América do Sul a gente pode citar Bolívia, o Paraguai, e países intermediários, chamados países de industrialização recente, né? Países que são industrializados, exportam produtos manufaturados, mas nem por isso se tornaram ricos, porque são países que se tornaram industrializados com forte atuação do capital estrangeiro, ou seja, a renda obtida com essas importações não ficam nesses países, em grande parte. Também países que modernizaram suas infraestruturas a partir de empréstimos internacionais, né? Notadamente Banco Mundial e de bancos privados. O mundo conheceu um grande desenvolvimento dos países centrais, né? Estados Unidos, a Europa Ocidental recuperada da Segunda Guerra Mundial e o Japão. Porém, o limite do crescimento econômico mundial estava muito restrito aos países do chamado bloco capitalista, ou seja, tudo isso que nós falamos da nova divisão internacional do trabalho, né? Estados Unidos como fornecedores de capitais para investir em outros países e também de máquinas e tecnologia, países intermediários como o Brasil que importavam esses capitais, importavam essa tecnologia, e países não industrializados. Esse arranjo dessas três categorias de países se dava fundamentalmente no chamado bloco capitalista. Uma parte do mundo, pelo menos um terço da humanidade, vivia nos chamados países socialistas, como União Soviética, Iugoslávia, China, Vietnã, Coreia do Norte, ou seja, países que estavam à margem desse sistema complexo de relações do capitalismo financeiro e informacional, né? Informacional, nós acrescentamos esse adjetivo em razão de ser um capitalismo que passa gradativamente a se beneficiar das novas tecnologias de informação, como ligação telefônica via satélite, rádio e TV também via satélite, ou seja, as telecomunicações funcionando tanto como facilitadores das trocas internacionais, quanto disseminadores de hábitos de consumo e de comportamento que renderiam aí a expansão de negócios das corporações dos países mais ricos. A partir de 1991 entramos numa nova fase do mundo que a gente vai chamar aqui de capitalismo neoliberal. Adotamos 1991 como uma data simbólica em razão de indiscutivelmente termos o fim da Guerra Fria. O chamado bloco socialista, ele era caracterizado por países com economias nas quais o Estado centralizava toda a produção e as decisões econômicas. Esse sistema foi iniciado na União Soviética na década de 20, né, depois da Revolução de 17, até 1945 vigorava apenas na União Soviética. Depois de 1945, ele se alastrou, né, depois da Segunda Guerra Mundial. O socialismo foi implantado na Europa Oriental, em países como Hungria, Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia e também em alguns países da Ásia, como a Coreia do Norte, o Vietnã,
por exemplo, e aqui na América Latina, Cuba. Esse modelo socialista ele vigorou na União Soviética, como dissemos, da década de 20 até 1991, e na Europa por cerca de 40 anos. À medida em que os países socialistas acabam apresentando problemas, gradativamente suas economias começam a entrar em estagnação, e é na década de 1980 que a gente vai ver não apenas uma crise socialista, mas o colapso do socialismo em países como Hungria, Polônia, República Tcheca e a própria Alemanha Oriental, quando em novembro de 1989 temos a queda do Muro de Berlim, simbolizando, mais do que o processo de reunificação das Alemanhas, principalmente o fracasso da experiência socialista, de modelo altamente centralizador na Alemanha Oriental, ou, se a gente quisesse expandir, na própria Europa Oriental. Em 1991 é a União Soviética, a grande mãe do socialismo do século XX, que acaba entrando em colapso, um colapso que foi não apenas econômico, mas inclusive político e territorial, à medida em que o que chamávamos de União Soviética, que era a Rússia dominando mais 14 países, se fragmentou em 15 países independentes, de economia capitalista. Então é a partir de 1991 que nós temos aí, de fato, o mundo sob a hegemonia do capitalismo. Então é a partir de 1991, em que pese países auto-intitulados socialistas, como a China, a Coreia do Norte, o Vietnã e Cuba, são países que adotaram algumas mudanças em suas economias. Então a China, notadamente, não tem, apesar de ser socialista, ela não tem o mesmo funcionamento da década de 1970, por exemplo. Então a gente pode dizer que é um mundo hegemonicamente capitalista. Esse mundo que surge nos anos 1990, notadamente a partir de 1991, ele vê a retomada de princípios liberais anteriores à crise de 29. Princípios que defendem a livre atuação das empresas, dessa vez livre atuação internacional. Então é a partir da década de 1980, mas sobretudo na década de 1991, na década de 1990, que a gente vai ver a desmontagem de algumas medidas keynesianas a fim de garantir a expansão internacional das grandes empresas transnacionais. Essa retomada de ideias liberais adaptadas a esse novo momento ganhou o nome de neoliberalismo, daí a nossa opção em um tratado chamado capitalismo neoliberal. Como característica, nós temos a desregulamentação, então aquelas regras financeiras criadas nos Estados Unidos e na Europa no calor do pós-crise de 29, uma limitação da atuação dos bancos e das empresas de investimento financeiro. Essas regras elas vão sendo gradativamente abolidas ou, no mínimo, flexibilizadas. Então, os estados nacionais, eles diminuem as suas regras, diminuem a regulamentação. Então, a gente pode dizer que uma característica do neoliberalismo é a desregulamentação, ou seja, eliminação ou o enfraquecimento, afrouxamento das regras. Temos também as privatizações nos Estados Unidos, na Europa e inclusive no Brasil, com forte inspiração keynesiana. Várias empresas estatais foram criadas, aqui no Brasil empresas de aço, empresas de energia, empresas de telecomunicações, nos Estados Unidos também. O que se vê é a desmontagem também dessa estrutura de empresas estatais a partir das chamadas privatizações, que são, na verdade, a transferência de algumas empresas do setor público para empresas privadas. Ou seja, o Estado vai diminuindo a sua participação na economia. O que se vê é uma diminuição do chamado Estado interventor. E isso acontece de maneiras diferentes, com intensidades diferentes em cada país. E também vemos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, uma redução significativa dos gastos sociais. Então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive para atenuar
demandas que poderiam evoluir para demandas socialistas, os estados da Europa, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e também os Estados Unidos criaram uma ampla rede de proteção social, como benefícios aí para as famílias mais pobres, seguro-desemprego de prazos maiores, para que atenuassem, né, a vida mais difícil dos mais pobres em situação de crise. Esses gastos sociais eles têm uma redução significativa. Os dois governos que iniciam isso são o do Reino Unido, a chamada Margaret Thatcher, né, primeira-ministra do Reino Unido, de forte inspiração neoliberal, e nos Estados Unidos o presidente Ronald Reagan, que é o grande iniciador das políticas neoliberais. Esse neoliberalismo ele ganha a administração, ganha a aspiração política em diferentes países do mundo, então a desregulamentação, a redução do tamanho do Estado interventor e o corte de gastos sociais passam a ser bandeiras adotadas na América Latina, em países da África e inclusive nos países até então socialistas na década de 80. Percebemos também, a partir da década de 1990, a emergência de novos atores, como os grandes blocos econômicos, já citamos a União Europeia, Mercosul e NAFTA, que são arranjos políticos para que as empresas dos seus países participantes tenham melhores condições de competitividade. Novos países com presença de destaque em setores como automóveis, aço, produtos têxteis. É o caso da Coreia do Sul, né, um país que teve um crescimento impressionante a partir da década de 1970, se tornando aí um grande exportador de produtos eletrônicos, inclusive a Índia e, sobretudo, a China. A China, que talvez seja a experiência mais original de todo o mundo, porque é um país que sempre se destacou por sua grande população e que, a partir de 1949, teve a implantação de um sistema socialista, inicialmente fortemente centralizado no Estado, mas que, entre tropeços, avanços e retrocessos, acabou se tornando uma potência militar, embora de população muito pobre, e que a partir de 1978 gradativamente adota medidas liberalizantes. A China, de país socialista, passa a ter gradativamente a implantação de de regras, né, e princípios de maior liberdade econômica. De certo modo, práticas capitalistas reaparecem na China a partir de 1978, inicialmente no setor agropecuário, né, na economia agropecuária, e a partir de 1984 o país ele se prepara para receber investimentos privados estrangeiros nas chamadas zonas econômicas especiais, porém uma mistura aí de ampla liberdade para essas empresas se instalarem no seu território com mecanismos diretos ou indiretos de controle do Estado chinês. Então a China surge aí como um país que faz um híbrido, né, que muitos economistas costumam chamar de socialismo de mercado, ou seja, um país com uma estrutura política centralizada. A China ainda tem um sistema de partido único, mas um sistema político centralizado, né, que permite uma ampla liberdade econômica, ou seja, é uma experiência sem igual, uma experiência, como dissemos, bastante original e que resultou em grande crescimento econômico para o país. Hoje é a segunda maior potência econômica do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, porém com um ritmo de crescimento muito superior ao dos Estados Unidos. Os anos de 2000 e 2008 são anos que a gente pode definir como a crise neoliberal, né? Em 2001 tivemos uma crise iniciada nos Estados Unidos que se propagou para o mundo, né? Uma crise que começou com uma grande empresa de energia chamada Enron, mas que se alastrou sobretudo para as empresas de novas tecnologias.
Muitos economistas dizem que, a exemplo de 29, nos anos anteriores a 2001, houve uma grande euforia de investidores e consumidores em torno das chamadas empresas.com, e, a exemplo de 1929, uma supervalorização das ações das empresas de tecnologia e de algumas empresas de energia que também cometeram fraudes, a exemplo dessa que citamos, que é Enron. Então, em 2001 tivemos uma crise aí forte, né, nos Estados Unidos, que acaba impactando também a Europa, porém, a partir de 2003, 2004, o crescimento da China e da Índia, de certo modo, atenuam os efeitos dessa crise mundial, e o que vimos foi uma grande expansão capitalista, notadamente de 2003 até o ano de 2008. Em 2008, aí sim, temos a instalação de uma crise extremamente grave, uma crise que se inicia nos Estados Unidos com grandes bancos, né? O quarto maior banco americano entrou em falência e muitas empresas menores e de médio e pequeno porte quebraram. Essa crise financeira, ela foi deflagrada pela chamada bolha imobiliária, na qual houve uma combinação de fatores que envolveram tanto a desonestidade de grandes empresas que exploraram títulos financeiros, com a falta de fiscalização do sistema financeiro, que permitiu a prática de fraudes e de crimes financeiros que resultaram numa crise sem precedentes. Essa crise de 2008 ela se alastra para a Europa, se alastra para o Japão. Curiosamente, no momento inicial não afetou os chamados países emergentes, Brasil, Índia, China e Rússia inicialmente não tiveram os mesmos efeitos que os Estados Unidos, Europa e Japão, mas é uma crise que passa a levar alguns questionamentos do capitalismo neoliberal, ou seja, a ampla liberdade para as empresas e a desregulamentação, elas passam a ser mais questionadas, ao contrário da euforia da década de 1990. Nos Estados Unidos tivemos o presidente Bush, que foi o presidente que administrou o país entre 2001 e 2008, ou seja, o presidente que testemunhou a instalação, a gestação e estouro da crise de 2008. O presidente Obama, que economicamente podemos dizer que não alterou os princípios neoliberais dos Estados Unidos, mas é um presidente que se elegeu, inclusive, trazendo de volta algumas das bandeiras do Estado como um distribuidor ou um Estado que corrige desigualdades. Talvez aqui a gente possa lembrar o tal do Obamacare, né? A iniciativa do governo Obama de criar um sistema de saúde para os cidadãos americanos marginalizados do sistema de saúde, né? A gente sabe que os Estados Unidos não têm um sistema de saúde como o nosso SUS, então o presidente Obama tentou criar um SUS para os mais pobres, algo em torno de 40 milhões de pessoas que simplesmente não têm qualquer tipo de assistência médica. E, curiosamente, o presidente Trump, um presidente bilionário, um presidente celebridade de programas de TV, meio folclórico, porém um presidente que se elege no Partido Republicano, tradicionalmente muito liberal, ultraliberal, mas um presidente que, ao assumir o poder, toma medidas protecionistas e inicia uma guerra comercial com a China. Essa guerra ela vem se instalando desde o começo do governo Trump, em 2017, e que a cada ano nós vemos episódios diferentes da economia americana gradativamente se fechando para a China respondendo a esse fechamento, também tomando algumas medidas como resposta, como retaliação. Enfim, é uma relação bem diferente do princípio neoliberal, de ampla liberdade das empresas. O que nós temos visto é a ação política do governo Trump em proteger a indústria de aço, a indústria de automóveis, ou seja, medidas protecionistas, medidas contrárias aos preceitos da globalização e do neoliberalismo. E por fim, concluímos aqui com a China,
que é o país aí que desperta a maior curiosidade em função do seu grande crescimento econômico, o surgimento de grandes grupos financeiros e industriais chineses, a China que também se expande no setor de alta tecnologia e que é o país que mais cresceu economicamente no mundo da década de 1980 até hoje e que surge aí como uma grande dúvida, uma grande incógnita para o futuro. Basicamente, a dúvida ela se instala entre duas opções. A possibilidade da China, por problemas próprios, interromper esse ciclo de crescimento e se tornar aquela potência em ascensão que tem o seu processo interrompido, algo que aconteceu com o Japão, ou um país que sim tem uma organização política e social e econômica que lhe permite aí um grande crescimento industrial em setores que tem a participação aí tradicional de países como os Estados Unidos e Japão e Europa. Então, ficamos por aqui, esperamos aí nessa aula que é densa, que é complexa, mas esperamos aí ter apontado alguns dos pontos nos quais você, nos seus estudos, vai poder entender melhor o atual contexto do capitalismo que vivemos hoje. Até mais!